Faulkner, escritor americano, citado por Bergman num vídeo que eu vi por aí, diz que não se deve contar, revelar os livros que se está escrevendo. Caso contrário, eles não serão escritos. Subverto esta superstição aqui, lendo este texto que eu acabei de colocar no meu blog, de livros que eu estou escrevendo. Primeiro, Terra e Flutuação, Brasília. Romance intricado, matematicamente borgiano do ponto de vista composicional, bifurcado e que precisa ser lançado ainda este ano, antes das eleições. É o que está mais adiantado nesta lista. Num capítulo, a política institucional, retrato escancarado, cômico, dantesco e incisivo do povo, das classes, dos setores, das figuras e do que se tem feito neste país, com propostas práticas, progressivas, que me surgem para o protagonista. No outro capítulo, a política é potência imanente. Brasília enquanto terra, aspectos sócio-históricos, e Brasília enquanto flutuação. Num capítulo, o protagonista é um revolucionário ativo, no outro é um ativista, no outro é um poeta, um performer, um dançarino. Há um sonho ou uma concretude, um delírio ou uma constatação com uma Brasília apocalíptica e renascente no primeiro capítulo. Os capítulos posteriores são regressivos, possíveis passados e causas nos dias anteriores deste sonho e deste fato. Estou achando minha escrita bastante rigorosa. Às vezes considero este livro grandioso e infinito demais para mim. Segundo, escrever com corpo sem órgãos. CSO, corpo sem órgãos, é uma prática, um exercício, um experimento. Portanto, pode ser aplicado na escrita. Dar uma oficina, um curso, orientar um grupo de estudos a respeito disto, minha intenção, requer que se escreva um livro sobre isto. Eu já tinha esquematizado cada capítulo do livro, mas perdi o papel na minha bagunça de Santos e de São Paulo. Se não estou enganado, absorva a recomendação de Deleuze e Guattari para evitar processos de psicanálise clássica, como o da interpretação. Não interpretar, mas experimentar, vivenciar. Escrever com o corpo sem órgãos, começo escrevendo no livro. É como se masturbar sem ejacular. Mas não de qualquer forma, como no Tantra, de forma intensiva. Se corpo sem órgãos é o campo da imanência do desejo e é desejar com intensidade, quais são os campos platônicos e hedonistas da literatura, dos quais podemos fugir ou subverter para criar um corpo sem órgãos da escrita? Superação da crise de inspiração, falta, esquecimento de recompensas literárias e artísticas, hedonismo. É neste meio onde brota a intensidade, o desejo como fábrica, o aspecto construtivista do desejo, logo da escrita. Exemplos literários que considero interessantes nesta temática toda: a escrita esquizofrênica genial de Artaud, o aspecto físico da linguagem, que perturba, e a linguagem como modo de se liberar. Um texto de poesia de Décio Pinhatari chamado Noosfera, inenquadrável. Construção sofisticada e inovadora que destrói ou mistura forma tradicional de prosa e poesia. Depois de explicar através da semiótica as diferenças bastante delineadas entre poesia e prosa. E exemplos mais passageiros, como o do Francis Péguy, que fazia a frase crescer pelo meio. Isto é, escrever de modo original é evitar ser um conservador da sintaxe, mas criar uma língua estrangeira dentro da língua-mãe. Por isto, há no meu livro este capítulo sobre o amor e o ódio pela língua nativa. Amor e ódio que permitem também a criação deste corpo sem órgãos para a escritura, para a escrita. Agenciamento,
arranjar um lugar para escrever. Terceiro livro, Desprosas, Descontos, Destinos, depois do capitalismo. Contos, entre aspas, curtos que fazem uma espécie de apanhado histórico dentro de mais ou menos um século de capitalismo, cujos protagonistas são indivíduos que destoam do sistema. Tipos como Kafka, Van Gogh, brasileiros, poetas, artistas, fictícios e reais, eu. Atingidos pelo financismo, mas criadores de espaços próprios, de microsistemas estéticos, potentes, dentro de suas próprias vidas. O que tem me impedido de terminar este livro, mas acredito que isso será solucionado um dia, é o seu último conto, Depois do Capitalismo, onde considero e apresento múltiplas possibilidades reais do fim do capitalismo e deixo em aberto, incerto, se o seu fim será mesmo bom. Mais do que a morte do capitalismo, o que importa também é o que virá depois. Quarto livro, Crítica do Conservadorismo, onde afirmo com Spinoza e Nietzsche que o conservador, assim como poderosos, padres, juízes e tiranos, é um impotente triste, tentando sempre impedir o livre exercício da potência de si e dos outros. Também faço uma rápida crítica dos elementos extrínsecos e platônicos do conservadorismo, presentes na moral, na norma, na regra, no cristianismo tradicional, que não passam de um deslocamento da própria potência desvirtuada por regimes semióticos de controle, cerceamento e captura. E fatores e elementos hedonistas. Serei justo e identificarei este mecanismo, até mesmo nas promessas e esperanças da esquerda. Superficialmente, critico também modelos políticos e econômicos conservadores, típicos de governos austeros, que enxugam gastos, flertam com despotismo e antidemocracia e centralizam riqueza e poder. Aqui entra também o fascismo dos governantes brasileiros e mundo afora, as intervenções militares, a indústria da violência policial, que não resolvem os problemas de desigualdade e violência do país. Insiro propostas e sugestões práticas e transformadoras contra estas velhas práticas demagógicas, que tratam das consequências, não das causas. Escrevi sobre um pouco disto no meu blog, onde eu comento a intervenção militar no Rio de Janeiro. Neste livro entrará automaticamente crítica contundente contra a bancada BBB do Congresso e contra a direita chucra. Quem sabe até mesmo registrando seus comentários absurdos e ignorantes que recebo ou observo na internet. Quinto livro, Poesia Agora. Tudo junto. Um único A, misturando a palavra agora com poesia. Aliás, se vocês verem alguns poemas que eu escrevi para a revista Germina, ou que tem no meu site por aí, é algo que eu tenho feito, assim. Uma firula experimental, digamos, de misturar palavras que comecem e terminem com uma vogal semelhante, ou com um som semelhante, ou com uma vogal semelhante. Poesia Agora. Livro só de poemas. Até então tenho me sentido satisfeito em publicar poemas meus em revistas e jornais de literatura. Vamos ver o que acontece. Sexto livro, Geografia da Solidão. Misturando prosa poética, autobiográfica e análise filosófica, livro bastante íntimo, pessoal, mas também geral, onde defendo os espaços e as zonas internas e subjetivas como sendo tão importantes quanto, e muitas vezes até mais, do que as exteriores, físicas, claras, aparentes. Tratarei do corpo, em maiúsculo. Corpo consciente e inconsciente, físico e psíquico, subjetivo e aparente. A simbiose, o contraste e a relação entre eles. As melhores representações do corpo são as fractais. O corpo é fractal. Este livro provavelmente terá uma série de desenhos fractais meus, representando geometricamente uma geografia possível da solidão, seu aspecto tenebroso, seu aspecto maravilhoso, seus espaços, planos, camadas, zonas, movimentações, topografias e atopografias. Às vezes um corredor estreito, uma via tortuosa, às vezes um espaço oculto depois de se ter virado uma curva, às vezes um palácio, um estádio.
Há necessidade da solidão, das ideias, da criação, seus estupores, satores, insights, seu contentamento íntimo, há seu exílio, desespero e dor. Sem interlocução filosófica e artística eu morro. Sem interlocução filosófica e artística eu morro. O que é um encontro? O que é uma companhia? Como os aplicativos de relacionamento e as redes sociais mudaram as coisas neste século? Insulamento, dependendo do indivíduo, principalmente em se tratando de um esteta seletivo, é como uma teia de aranha, onde por vezes ele prende e traz para si, para o seu círculo, as suas presas bem selecionadas. Célebres solitários fictícios e reais. Se não me engano, anotei em algum lugar algumas referências, como o capítulo em que Blanchot, recluso exemplar, escreve sobre a solidão do escritor no seu espaço da literatura. Há alguns outros livros pululando na minha cabeça, mas por enquanto estes são os principais. Talvez eu escreva algo sobre a autonomia da arte, que é algo que é muito difícil e às vezes até desnecessário. É um blá blá blá. Mas há uma série de pensamentos, antes de Kant, depois de Kant, Hegel, e vários outros, a respeito da autonomia da arte. Também pretendo escrever algum livro sobre poesia de uma forma crítica, mas o escrever com corpo sem órgão já vai lidar bastante. Preciso terminar esses livros nos próximos meses. Terra e Flutuação Brasília, pelo menos antes das eleições. Precisa estar publicado. Fora isso, lógico, uma série de outros projetos aqui e ali, mas são muito mínimos. Estes não estão tão adiantados, com exceção do Terra e Flutuação Brasília, mas já estão bem colocados como uma necessidade dentro de mim. Então este vídeo, ele dá conta de um período, né? Vamos ver daqui a alguns meses e anos como as coisas todas que eu falei aqui vão se encaminhar.